Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. Caso você ainda não tenha se inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sininho só se quiser receber as nossas notificações. Faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos. O apóstolo Paulo, ele tinha segurança, ele tinha esperança e ele tinha contentamento em Cristo Jesus. Vamos ver sobre isso logo após a nossa vinheta. O fato dele ter segurança, ter esperança e ter contentamento é porque ele sabia em quem ele cria. Vamos ao nosso tema, desfrutando da segurança em Jesus. O nosso texto base está em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12, que diz: porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Nós vivemos num mundo de muita insegurança e essa insegurança faz as pessoas se tornarem cada vez mais inseguras, mas aquelas pessoas que servem ao Senhor podem fazer como o apóstolo Paulo, podem ter certeza que tem alguém que é poderoso, e esse alguém é o nosso Senhor. Salmo no número 9, verso 10, Davi fala assim: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. E quando Davi fala que os que conhecem o teu nome, os que conhecem ao Senhor, eles confiam no Senhor, porque eles sabem que o nosso Deus é poderoso. E o apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo e mostra para Timóteo o motivo da confiança dele no Senhor, mesmo sendo humilhado, mesmo passando por sofrimentos, por privações, por lutas, tendo inimigos e circunstâncias desfavoráveis, ele não deixava a fé dele se abalar. O apóstolo João, em 1 João, capítulo 5, verso 4 e verso 5, fala: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? O apóstolo João já está dando o segredo de quem é que vence o mundo, de quem é que vence luta, vence sofrimento, vence qualquer circunstância desfavorável. É aquele que serve a Deus, é aquele que é nascido em Deus, é aquele que tem fé, é aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. E Paulo demonstrou a Timóteo que ele sabia em quem ele cria, que é a primeira parte do nosso texto base em 2 Timóteo 1, verso 12, porque sei em quem tenho crido. E eu quero perguntar para você, você pode afirmar como Paulo a Timóteo que você sabe em quem você tem crido? Nós vamos entender que Paulo, ele sabia que o Deus que ele servia era o mesmo Deus que os antepassados dele servia, como o salmista Davi fala no Salmo 22, verso 3 a verso 5. Tu, contudo, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Nossos antepassados confiaram em ti, tiveram fé em ti e os livraste, clamaram a ti e foram libertos, em ti creram e não se desapontaram. Será que você pode crer que o teu Deus é o mesmo Deus? É o Deus de ontem, de hoje, de eternamente? Assim como Deus, ele é imutável. O autor de Hebreus fala sobre isso. Hebreus capítulo 13, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje
hoje e eternamente. Ele é imutável. Malaquias, no capítulo 3, verso 6, fala sobre a imutabilidade do nosso Deus. E ele diz: em verdade, eu, Yahvé, o Senhor, não mudo. Por essa razão, vós, ó filhos de Jacó, não sois completamente destruídos. Por causa da misericórdia de Deus, por causa da bondade de Deus, do amor de Deus para com os seus filhos, Ele não nos destrói. E a gente precisa entender, assim como Paulo entendeu, quem é o Deus em quem ele crê. E ele sabia que o Deus que ele servia era nele, era em Deus que ele encontrava refúgio, assim como nós vemos no Salmo 36, verso 7. Quão precioso é o teu amor, ó Deus! À sombra das tuas asas, os filhos de Adão encontram refúgio. Nós encontramos refúgio no Senhor, nós encontramos no Senhor o abrigo, a proteção. No Salmo 31, verso 19, ainda Davi fala: imensa é a misericórdia que destinas àqueles que te temem e que à vista de todos dispensas aos que em ti buscam refúgio. Paulo sabia que o Deus que ele cria é misericordioso, mas ele também sabia que o Deus que ele cria lhe protegia. No Salmo 17, verso 8, Davi fala assim, olha o detalhe: protege-me como a pupila dos teus olhos, abriga-me à sombra das tuas asas protetoras. Nós precisamos aprender quem é o nosso Deus, para que a nossa fé diante das circunstâncias adversas não fique abalada. Ainda no Salmo 32, verso 7, Davi fala: tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento, porque é do Senhor que vem o livramento, é do Senhor que vem a salvação, é do Senhor que vem a vitória. Paulo, ele sabia que ele encontrava no Senhor a paz verdadeira, a paz que é necessária para enfrentarmos todas as situações adversas. Filipenses capítulo 4, verso 7, e a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Paulo sabia que a paz, ela vinha do nosso Deus. Isaías capítulo 26, verso 3, ele também fala: ó Yahvé, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está alicerçado em ti, porquanto deposita em ti toda a sua confiança. E nós vemos o apóstolo Paulo, com todos os sofrimentos que ele passou, ele nos mostrando que a fé dele permanecia inabalável, porque Paulo, ele sabia que o Deus a quem ele servia é o Deus soberano, conforme Jó nos mostra em Jó 42, verso 2, sei que podes realizar tudo quanto desejares, absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Olha a confiança em Jó, a conclusão que Jó chegou depois de passar por todas aquelas perdas. Ele sabia que Deus era soberano e ele fala assim: nada, absolutamente nenhuma das tuas ideias, nenhum dos teus planos serão frustrados. E Jeremias, ele também nos fala, Jeremias 32, verso 17, verso 27, ó eterno meu Deus, tu que fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido, nada é impossível para ti. E Paulo, ele sabia que o Deus que ele servia era o Deus criador dos céus e da terra, era soberano, e para ele não há nada que seja impossível. Mas Paulo, ele tinha certeza
que o Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que ele pregava para os outros, este estava intercedendo por ele diante de Deus, como o autor de Hebreus nos fala em Hebreus capítulo 7, verso 25, concluindo: ele é poderoso para salvar definitivamente aqueles que por intermédio dele achegam-se a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. E Paulo, ele sabia disso. Paulo, ele sabia que ele era justificado pelo nosso Senhor. Ele sabia que ele servia o Deus justo e que Jesus, o Jesus que ele pregava, o Messias, o nosso amado Mestre Jesus, ele intercedia por ele. Como Paulo fala em Romanos capítulo 8, verso 34, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, ele ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus e também intercede a nosso favor. É por isso que Paulo, ele nos mostra que ele estava seguro em Jesus, porque ele conhecia o Deus que ele servia. Ele sabia que esse Deus, o Deus Todo-Poderoso que mandou o Filho unigênito dele vir morrer na cruz do Calvário, ele ascendeu ao céu, ele ressuscitou e ele está à destra de Deus. E quando o nosso Jesus chega no céu, o Espírito Santo vem habitar em nós, e é o Espírito Santo que intercede por nós, que nos ajuda nas nossas fraquezas. E Paulo sabia que ele era ajudado pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 8, verso 26 e verso 27, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele, olha que tremendo, que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos, intercede por aqueles que aceitaram a Jesus, que estão separados deste mundo, que estão com o propósito de servir ao Senhor em espírito e em verdade. Paulo, ele também sabia que ele não era mais escravo do pecado. Paulo, ele sabia que ele era Filho do Deus vivo. Romanos capítulo 8, verso 15. Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andardes mais uma vez atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar: Abba, Pai. Louvado seja Deus. Olha, você agora é filho de Deus. Você pode falar: papai, paizinho, que o teu Deus, o teu Pai celestial, ele te ouve, assim como Paulo, ele tinha esta certeza. Nós precisamos ter esta certeza, porque esta certeza nos traz segurança em estarmos andando em Jesus. 1 João capítulo 5, verso 18, o apóstolo João fala assim: ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e não permite que o maligno o possa tocar. Olha que tremendo você entender, nós não somos mais escravos do pecado. O diabo, ele não tem mais poder sobre nós. Nós somos filhos do Deus vivo e nós nascemos em Deus através de Jesus Cristo. E olha a certeza ainda: o nosso Deus, ele não permite mais o maligno nos tocar. Louvado seja Deus.
Outra coisa que Paulo sabia e que nós temos que ter esta certeza, ele sabia a quem ele pertencia. Romanos capítulo 14, verso 7 e verso 8. Porque nenhum de nós vive exclusivamente para si e nenhum de nós morre apenas para si. Olha que tremendo! Se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, é para o Senhor que morremos. Sendo assim, quer vivamos ou morramos, pertencemos ao Senhor. Olha a convicção de Paulo, ele realmente sabia em quem ele cria, e ele cria que ele pertencia ao Senhor, assim como nós pertencemos ao Senhor, somos do Senhor. Mas também Paulo sabia que o trabalho que ele fazia aqui nesta terra, servindo ao Senhor, falando do Senhor, pregando o Evangelho, não era inútil. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Paulo, ele sabia que o Todo-Poderoso sustentava ele, ajudava ele a passar por todas as situações, porque ele era do Senhor e tudo que ele fazia para o Senhor, para a glória do Senhor, haveria recompensa. Paulo, ele também sabia que o Senhor é poderoso, conforme a gente vê em Efésios capítulo 3, verso 20, aquele que é poderoso de realizar, e olha, é o Deus da abundância, infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Paulo, ele sabia que Deus é poderoso para realizar, para agir, para trabalhar em nós. Ainda Paulo, em 2 Coríntios 9, verso 8, mostra que ele sabia que Deus é poderoso para dar toda a graça, para abençoar com bênçãos abundantes. 2 Coríntios capítulo 9, verso 8, certos de que Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. Aleluias. Paulo, ele sabia que ele era abençoado. Paulo, ele sabia que mesmo ele não sendo merecedor, ele tinha o favor de Deus, que é graça, na vida dele. O autor de Hebreus 7:25 nos mostra novamente, concluindo, ele é poderoso para salvar definitivamente aqueles que por intermédio dele achegam-se a Deus, pois vive sempre para interceder. O autor de Hebreus está falando, o nosso Senhor é poderoso para nos salvar definitivamente. Nós vemos também que Paulo, ele sabia sobre a fé de Abraão, e Abraão, ele tinha uma fé, ele era convicto que o Deus que ele serviu era todo poderoso. Romanos capítulo 4, verso 21, estando absolutamente convicto de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Nós precisamos conhecer o nosso Senhor, nós precisamos saber a quem nós servimos, porque quando nós conhecemos o nosso Senhor, assim como Paulo, a nossa fé é fortalecida, ainda que demore as promessas de Deus a se cumprirem, a nossa convicção de que aquele que prometeu é fiel, a nossa convicção de que ele não nos deixa sozinho, a nossa convicção
convicção de que Ele está conosco, de que nós precisamos aprender a depender dEle, aprender a depender do Todo-Poderoso, assim como Paulo fazia. Paulo, ele sabia que a salvação dele estava garantida pela graça de Cristo Jesus, e porque Paulo conhecia, ele sabia em quem ele cria, aí ele podia falar o que está escrito em Filipenses capítulo 4, verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele conhecia o Deus que ele servia, ele podia falar esse brado: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, ele estava bem familiarizado com o Senhor. Ele sabia que o Senhor era poderoso, que o Senhor era misericordioso, que o Senhor era perdoador, que o Senhor era rico em graça e em bondade. Eu vou concluir: que possamos conhecer ao nosso Senhor cada vez mais, pois assim nós teremos a certeza, a esperança e o contentamento de Paulo, e nos sentiremos seguros, assim como Paulo se sentiu em todas as circunstâncias, mesmo nas mais adversas. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente, e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jabaque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.